Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos chegando, vamos começando esse dia de estudos, esse dia de desenvolvimento, esse dia de vida e começando os nossos agradecimentos. Hoje eu não vou esquecer. A gente sempre começa, né, agradecendo, porque a gente já recebe tanta coisa boa, como eu já disse outra vez, às vezes a gente que não percebe, né? Então, nossos segundos aí, né, de gratidão, e encontrem no seu coração motivos para isso acontecer agora. E eu digo aqui do meu coração que eu quero agradecer a todas as bênçãos que eu já recebi, a todas as bênçãos que estou recebendo e aquelas que ainda receberei, que nem imagino ainda que vem chegar. Agradeço a Tamara mais uma vez por me ajudar tanto a estar aqui, a me organizar para poder falar com vocês. E vamos lá, vamos em frente, vamos abrindo o nosso momento de estudo de uma palavra muito chatinha, né? São os desentendimentos. E quem é que está livre disso, né? Tem pessoas que vivem uma vida mais trabalhosa em relação a isso. Tem pessoas que menos. Mas quando a gente não está se entendendo, quando a gente não está bem com a gente, às vezes a gente causa isso no mundo externo. Eu vi uma live ontem a respeito de espiritualidade, religião e patriarcado. Está no YouTube do IGEP, se vocês quiserem assistir, vale a pena muito. Tem umas coisas muito interessantes ali. E uma coisa que eles falam que foi muito interessante e que eu com as minhas profissionais do Instituto Plasma a gente estudou essa semana, que é a busca do entendimento do outro, né? Eu sei que não é fácil, porque a gente tem uma estruturação psíquica de saber o que é certo, né? Quem é que nunca, né, como diz uma outra professora, quem nunca se achou no direito de achar sobre a vida do outro? Aí eu busco também aquela música que a gente devia ouvir todo dia, né? Aceitar as pessoas como elas são. Devia ter, né? Aceitado as pessoas como elas são. Porque a cada um cabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, acho que isso abre o nosso estudo de hoje. E ainda assim, sabendo que estamos sujeitos a escorregar nisso, porque também temos nossas alegrias e dores no nosso coração. E quando o do outro resvala no meu, na minha dor, isso cria um curto-circuito. E aí o desentendimento pode se apresentar, né? Eu hoje estou aqui, esqueci, gente, bom dia. Pama, bom dia. Joatra, bom dia. Ana, bom dia. Deixa eu ver se eu consigo. Raquel, bom dia. Vanessa, Tamara. Muito bom ter vocês aqui.
Eu vou hoje então trazer, né? Já vou agradecendo a Letícia Segato. A Letícia é uma consteladora que trabalha comigo acho que já está bem, estamos aí uns 2 anos de parceria. A Letícia é um presente que a vida me deu, porque eu acho a constelação uma coisa muito importante. O meu trabalho, né, o nosso trabalho no Instituto Plasma, ele é rico, ele funciona muito bem. E eu acho que quando a gente soma conhecimento, técnicas, a vida das pessoas pode ficar melhor. E tem questões aí que a gente só consegue enxergar no movimento sistêmico que a constelação pode trazer para nós, nos colocar de frente com algumas coisas que às vezes a psicoterapia não consegue fazer ou demoraria muito para fazer. Mas eu ainda aconselho que não usem a constelação como o santo milagreiro que vai resolver tudo, porque isso não é verdade. A Letícia pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu digo até que ela é um presente porque ela foi uma pessoa determinada em propor essa parceria e eu vinha já intencionando que eu tivesse alguém que trabalhasse com constelação, que tivesse alinhada com o pensamento do plasma, com a forma, né, que a gente trabalha, com a estrutura para lidar com as coisas, né, com uma condição de lidar e de trabalhar com as pessoas dentro de um respeito e dentro de um real desejo de auxiliar o outro, né? É uma pessoa que se entrega. E a Letícia é uma pessoa que se entrega no trabalho. Quem já fez a constelação com ela sabe muito bem disso. E é encantador. Assim que ela pedir para entrar para participar, a gente vai conhecê-la. Cris, bom dia. Anderson, bom dia. Ângela, bom dia. Mari, querida, tão longe. Tá frio aí, né? Eu imagino. Bom dia. Então, enquanto a Letícia vem chegando, isso daqui, esse evento, essa live faz parte de uma mini jornada de liberação de energia de desentendimento. Nós começamos isso na semana passada, nós vamos conversar hoje com a Letícia, na semana que vem com a Raquel, trazendo esse assunto pela perspectiva da astrologia. Isso é muito rico também. E na sequência, nas outras semanas, acho que 2 ou 3 semanas, eu vou ensinar uma técnica de radiestesia para quando se você não conseguiu escapar de um desentendimento e ficou com aquele ranço, com aquela raiva, com aquela angústia, com aquele arrependimento, você pode usar a técnica e você vai poder sentir o benefício de liberar o seu campo daquela energia que... Qual é o nome mesmo? Eu falei na semana passada, isso tem nome. Né? Essa vibração que fica depois de um desentendimento, de um conflito, o nome disso é vermelho elétrico. É uma frequência que chama-se vermelho elétrico, tá bom? Letícia tá chegando. Bom dia, Lu. Eu já estou aqui aguardando que dê tudo certo. Então, não sei o que aconteceu, está acontecendo. Oi, Olá, tudo bom? bom dia, tudo bem? Muito grata, querida, por me auxiliar
nesse movimento aqui, o Radiestesia Consciente, que é essa live, né? Tem essa busca de consciência aqui. E deixo com você já. Fala de você primeiro, de se eu falei alguma mentira. Bom, eu acho que você falou de sintonia, né? Olha a nossa roupa. Então, olha isso. E nós não combinamos, gente. Não combinamos. Então, para começar, bom dia a todos. Meu nome é Letícia Segato. Eu sou consteladora familiar e empresarial. Eu já morei em Campinas e, através de pessoas de Campinas, eu fui apresentada à Érica. E é uma parceria, agradeço tudo que você disse. Você também é um presente na minha vida. E eu falo que quando a gente está procurando algo, aquilo também procura a gente. Eu procurava um lugar para expandir o meu trabalho e alguém que fizesse um trabalho coerente, um trabalho sério, com os valores que eu acredito. Então, nessa jornada, à beira de uma pandemia, nós nos encontramos, né? E no momento de mudança das duas, a Érica estava construindo algo novo e eu estava vivendo uma transição de carreira naquele momento. Para quem não me conhece, eu sou advogada há 20 anos, atuei 16 anos como advogada na prática, e um dia eu senti que aquilo não tinha mais tanto sentido para mim. Minha vida, embora eu gostasse muito da minha profissão, algo era muito pesado. Eu não conseguia, as pessoas falavam em propósito, em acreditar, e aquilo não fazia sentido para mim. Eu levantava, trabalhava e pagava a conta. E eu busquei algo mais. E foi onde eu me conectei com as constelações. Na verdade, eu já conheço as constelações há 20 anos. Mas, como a Érica mesmo disse, eu procurava um milagre naquela época. Então, eu queria que alguém resolvesse o meu problema. Eu tinha muitos problemas com relacionamentos afetivos. E eu achava que tinha algo, uma técnica maravilhosa que eu ia fazer, que eu ia conversar com alguém que ia resolver o meu problema. E não é assim que funciona. Então, há 20 anos atrás, quando eu conheci as constelações, eu falei, que coisa esquisita. Não funciona. E com o passar dos anos, eu me mudei para São José do Rio Preto. Hoje eu moro no interior de São Paulo, mas minha família é da região de Campinas, de Americana. Então eu estou sempre aí na região, por isso, uma vez por mês estou atendendo no Instituto Plasma, né, Érica? Quando não online, né? Quando tem necessidade, a gente ainda faz algumas atividades online. E eu me conectei de novo a partir de 2013 com as constelações. Então, já tem aproximadamente 10 anos que eu voltei a ter contato com as constelações. E aí eu entendi muitas coisas que eu não entendia antes. E como o nosso tema hoje é desentendimentos, a Érica trouxe uma palavra que eu gosto muito. E eu tenho uma amiga que ela diz que aceitação é a palavra mais difícil do dicionário. Como é difícil a gente aceitar as situações que nos acontecem, como é difícil a gente aceitar que o outro é diferente de nós. E para a gente falar em constelação, a gente tem que começar a partir desse princípio. Primeiro, assumindo a autorresponsabilidade com a nossa vida. Por que a constelação não é uma mágica? Por que naquele momento lá atrás eu não me conectei com ela? Porque eu buscava um milagre. Eu estava numa postura infantil, esperando que um terapeuta, que uma psicóloga, que alguém resolvesse o meu problema. Então, quando eu vou para a constelação com essa postura, dificilmente eu vou encontrar uma solução. E quando que a gente busca a constelação? Quando eu procurei a constelação novamente em 2013, eu estava vivendo novos problemas. Eu estava vivendo desentendimentos no meu relacionamento afetivo novamente. Porque a gente procura essas coisas, né, Érica? Tanto a radiestesia quanto a constelação, ninguém procura quando tá bem, ótimo, né? Deixa eu olhar aqui para melhorar. Não, né? Primeiro que não é algo que faz previsões, né? Nem a radiestesia, nem a constelação. Eu gosto sempre de esclarecer. A constelação é uma técnica onde nós vamos olhar o pano de fundo de certas situações. Tudo que nos acontece tem a ver conosco. Então, se eu tenho um desentendimento com o meu chefe no trabalho, se eu tenho desentendimentos com a minha mãe, isso tem a ver comigo. E aí eu preciso aprender a olhar para mim. Tudo que acontece é sistêmico? Não. Quando que normalmente a gente percebe que tem algo sistêmico?
quando aquilo começa a se repetir na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho um namorado, essa pessoa me trai. Aí eu troco de namorado, fico com raiva, largo do embuste, arrumo outro. Esse outro me trai novamente. Eu vou trabalhar com um sócio, esse sócio me trai. Vocês percebem que essa situação ela vem se repetindo ao longo do tempo, mesmo que não seja no mesmo cenário? Então, não necessariamente isso precisa acontecer da mesma forma, nesse mesmo aspecto. Isso, às vezes, vai aparecer em várias áreas da nossa vida. Então, quando eu tenho uma situação que se repete, eu tento resolver aquilo num nível consciente, eu não consigo encontrar a solução, ali tem algo sistêmico. Algo que a gente usa o termo olhando, né? Num olhar inconsciente. É como se eu estivesse, eu vou até trazer os meus parceiros aqui. É como se eu estivesse, de fato, na vida consciente, olhando para o meu futuro, mas presa a algo do passado. E para que isso acontece? Isso acontece para que a gente resolva determinadas situações na nossa vida. Então, o nosso tema aqui hoje é desentendimento. Onde que eu posso ter esses desentendimentos? Nas minhas relações afetivas, no meu trabalho, na minha família. A Érica é testemunha, né, Érica? Quando a gente faz constelação, a gente faz 4, 5 constelações às vezes no mesmo dia. E a gente fala, nossa, hoje parece o Dia das Mães, né? Só parece constelação de gente que tem problema com mãe. Ah, hoje é o Dia das Crianças. Ah, parece criança interior. Né? É quase como se tivesse uma sintonia ali naquele ambiente mesmo. Sim. Então, gente, Ô, Érica, você quer falar alguma coisa? Que você sabe que eu falo demais. Uma coisa que eu acho interessante, que a gente está falando de desentendimentos em âmbitos relacionais que são da nossa convivência. Mas eu percebo, tem pessoas que sofrem de desentendimentos, às vezes, com prestadores de serviço, assim. Na família até tá ok, né? No conjugal até que não tem tanto, mas para fora, vai no mercado briga, vai numa loja briga, vai contratar alguém dá errado, aí tem que brigar, tudo tem que brigar para aquilo acontecer. Né? Isso é o que eu acho de mais curioso. As pessoas vão no correio e conseguem ter um desentendimento ali na oficina, e é uma vida que está. Não, é o que eu vejo, assim. Aí eu vou falar do termo, né? Esse vermelho elétrico está vestido disso, né? Está vestido e dizendo, gente, eu adoro me desentender na vida. Isso é que eu acho assim, incrível, né? E aí a gente pensa, por que isso? Essa é uma questão que eu acho interessante. Quando sai da família, porque na família a gente já sabe algumas coisas, né? Mas quando isso está fora, né? Isso está falando do quê quando a pessoa fica brigando com outros que não tem nada a ver com o dia a dia dela? E aí a pergunta não é por quê, é para quê. É o que isso está tentando me mostrar. O que eu preciso aprender com essa situação. Primeiro, se está acontecendo essas brigas lá fora, e você me lembrou até uma situação de uma pessoa que ela comprou uma viagem, teve problema, ela comprou um negócio no Mercado Livre, teve problema, ela foi para uma construção, ela teve problema. Né? Então, essa briga, esse vermelho, tá aqui. Né? Essas pessoas que aparecem aqui fora, os parceiros, os clientes, o atendente do correio, eles são, a gente fala assim, ó, são atores que estão mostrando algo que está acontecendo aqui. Eu vou falar só uma coisa. Você falou do vermelho e a gente está de vermelho, mas tem que dar o sobrenome, vermelho elétrico, tá? Porque o nosso vermelho é o vermelho que não é elétrico, tá bom, gente? Pelo menos por enquanto. Não, vamos deixar ele sem ser elétrico, vamos deixar no vermelho da cor de harmonização de uma força ativa, né? De energia. Mas o vermelho elétrico é porque é uma frequência elétrica, ela causa aquilo e disso que a gente está falando. O nosso é o vermelho da vitalidade, né? Da vitalidade. Então,
Então, gente, normalmente quando eu tenho esse cenário, que eu fico encontrando pessoas, hoje eu trabalho com constelações empresariais. E é bem comum esse cenário, né? De eu ter problemas com clientes, com parceiros. O que que isso está dizendo para mim? Normalmente eu vou ter um problema aqui atrás. Aqui atrás como? Nas minhas costas? Não. Com a minha família? Isso está me mostrando algo do meu sistema. Por exemplo, quando dentro da empresa eu tenho um conflito hierárquico, normalmente isso já está sinalizando que eu tenho um conflito com os meus pais. E aí a gente tem que analisar, é assim, não dá para a gente precisar, olha, eu tive um problema com o cliente, eu tive um problema com o parceiro. Onde está esse problema? Ó, a gente teria que abrir uma constelação para ver, mas eu te garanto que o problema está no seu sistema. Não está com essa pessoa. Ah, Letícia, mas a pessoa me roubou, ela foi injusta. Então, que tipo de pergunta a gente tem que se fazer para encontrar resposta para isso? Com quem eu estou sendo injusto no meu sistema? Às vezes eu pego pessoas que elas trazem uma postura de muita revolta, né? Então, assim, elas são injustiçadas, vamos supor. Ah, ela compra algo, aquilo, vamos supor, a pessoa comprou algo no Mercado Livre e não entregaram, era um golpe. Então, ela vive sofrendo injustiças. Quem você considera no seu sistema que sofreu muitas injustiças? Então, muitas vezes eu vou ter um cenário onde o papai traiu a mamãe. E aí eu considero que a mamãe é a vítima, ela foi injustiçada pelo papai. E aí ficam aparecendo pessoas na minha vida me causando injustiças. Para quê? Lembra que eu disse que a pergunta é para quê? Para que eu olhe para essa situação e saia dessa postura de julgamento. Existe no movimento sistêmico algo que a gente chama de triângulo dramático. E normalmente, quando a gente usa o termo emaranhado, que é o quê? Quando eu estou neste conflito, né? Eu estou enroscado ali neste conflito. Quando eu estou neste cenário, eu estou emaranhado com algo do meu sistema. Então, dentro desse triângulo dramático, quais são os personagens? São 3 pontas. O vilão, a vítima e o salvador. E normalmente, quando eu estou nesse cenário, eu vou dançar entre esses papéis. Então, se eu olho para os meus pais, onde o meu pai é o vilão, minha mãe é a vítima, quem sou eu nesse triângulo? O salvador. E aí, quando eu vou para a minha vida, porque como eu estou... Lembra que eu disse que a gente está olhando? Então, vamos olhar aqui. Mamãe, papai, estou eu aqui, criança, julgando esses dois, este casal. Vejam que eu sou menor do que eles. Só que quando eu estou julgando, o que é julgar, gente? Eu estou dizendo que isso está errado. Lembra que a gente falou da aceitação? Eu não aceito que foi assim. Eu posso mudar o passado? Não. E quando eu não aceito, eu fico presa aqui, ó, nessa história, brigando com essas pessoas. Papai, você foi um homem mau para a mamãe. Então, o que eu estou dizendo? Que eu sou grande. Que eu sei o que é melhor para essas pessoas. E aí, o que acontece? Vou eu, mulher adulta, para a vida e vou encontrar outra pessoa. Seja um relacionamento, seja um chefe, seja um parceiro, seja um cliente. E essa pessoa, muitas vezes, vai vir cometer essa injustiça comigo. Essa injustiça que eu olho lá atrás, que eu julgo que é uma injustiça, eu vou passar por esse processo aqui. E aí, lembra que eu falei que a gente dança entre os papéis? Eu deixei de ser salvadora lá atrás dos meus pais, me torno a vítima. E me torno a vítima, e muitas vezes eu vou processar essa pessoa, eu vou brigar com essa pessoa. Então, de vítima, passo a ocupar o papel do algoz também em alguns momentos. E aí a gente começa nessa dança e nessa inversão de papéis. Tudo isso, gente, num nível inconsciente. Eu não sei que eu não escolho passar por isso de forma consciente. Ah, eu quero brigar, eu quero defender alguém. Não, esse é um movimento que acontece inconsciente. E como que a gente sai disso? Como que eu saio desses conflitos? Se algo se repete na minha vida, se eu estou tendo problemas com clientes, se eu estou tendo problemas com parceiros, se cada loja que eu vou eu tenho conflito, eu preciso olhar que tipo de conflito eu estou tendo. Onde está isso na minha vida? Em que aspecto dentro do meu sistema eu estou brigando com isso? Eu trouxe esse exemplo da injustiça porque ele é bem comum.
Um outro exemplo, por exemplo, a gente vê muitos conflitos com mães. Então, por exemplo, eu não aceito que a minha mãe é assim, eu não aceito que minha mãe foi submissa, ou o termo da moda, né? Minha mãe é narcisista. Então, lembra que a gente falou de aceitação? Eu preciso aceitar o outro como ele é. É o que ele dá conta de ser. Ah, mas Letícia, não, isso é muito injusto. Não, mas não está certo, eu não concordo. Eu não estou dizendo que você tem que comprar esses valores, mas o outro tem a possibilidade de ser quem ele é e quem ele dá conta, e não quem eu gostaria que ele fosse. Quando eu olho para algo ou para alguém e desejo mudar aquela situação, desejo que o outro seja diferente, vão ficar aparecendo parceiros que me dão problema, ó, de vermelho, elétrico, né? Vão ficar aparecendo pessoas que, por exemplo, sócios que me passam a perna, funcionários que me dão problema, clientes que me dão problema. Então, esses conflitos, esses desentendimentos, eles estão sempre nos mostrando algo que está em nós e no nosso sistema. Então, é aquilo que a gente fala. Uma coisa que se confunde muito dentro das constelações, por exemplo, eu que venho da área jurídica. As constelações hoje no Brasil são aplicadas no judiciário. E há um tempo atrás, inclusive, surgiu uma polêmica sobre isso, porque, através de uma interpretação totalmente equivocada, as pessoas falam assim: então a vítima tem que perdoar o bandido, a vítima tem que abraçar o bandido. Gente, não é isso. É um processo de aceitação da situação. Aquilo aconteceu. Vamos pegar no caso de um assassinato. A pessoa matou a outra pessoa. Dá para voltar atrás e mudar aquele cenário? Não dá. Ali existe um conflito, existe um desentendimento, existe um emaranhamento. Então, quando a gente fala de olhar para a situação, aceitar, e aqui a gente não fala em perdoar, né? Quem perdoa está acima de nós. Então, eu falo em aceitar. E não é eu aceitar o que aquela pessoa fez e ir lá e fazer amizade com ela. Mas eu aceitar que eu não posso mudar o que passou. Aquilo não apaga da minha vida. Por mais que eu desejo que aquela situação deveria ter sido diferente, nada vai mudar. Então, quando eu aceito que foi assim, isso aconteceu, então quando eu trago paz aqui dentro e eu paro de ficar repetindo essa história no meu futuro, mesmo que seja em outras áreas da vida. Então, aceitar é olhar e dizer, sim, foi assim, e eu concordo com isso. Não concordo com o ato. E aqui eu não estou excluindo as pessoas, por exemplo, quando a gente tem um conflito, das responsabilidades, das atitudes que elas têm. O concordar é o concordar que eu não posso mudar, que aquilo aconteceu e que aquilo faz parte da minha história. E por que é importante a gente fazer isso? Porque enquanto eu não faço isso, digo, sim, isso aconteceu, fez parte da minha história. Né? Então, meu pai foi assassinado, sofri uma violência sexual, isso aconteceu, fez parte da minha história. Eu posso soltar isso, então eu não estou perdoando o outro, não tem a ver com o outro. E eu posso seguir a minha vida, sem ficar repetindo isso, sem ficar preso. Eu uso um exemplo que tem gente que fala assim, não, eu não aceito o que aconteceu, eu não aceito o outro. Tudo bem, é uma escolha sua. Só que, vamos pensar que a gente tem uma mochila nas costas, que sabe, igual quando você coloca a criança, o bebê, às vezes a mãe carrega o bebê, ou na frente ou nas costas, é como se eu estivesse carregando aquela pessoa comigo. Eu não aceito a minha mãe, eu não aceito o meu pai. Ok, você está carregando essa pessoa junto com você. Tudo que eu resisto, eu carrego comigo. Tudo que eu excluo, e quando a gente fala de exclusão, eu estou falando de críticas, julgamentos, ou exclusão, mesmo assim, não olho na cara daquela pessoa, eu carrego comigo. E aí você vai falar, então, Letícia, eu tenho que ser poliana, ter amizade com todo mundo? Não, de jeito nenhum. Muitas vezes, em determinados relacionamentos, vai ser necessário um afastamento físico, né? Vamos supor, às vezes tem gente que sofre de violência na família, no relacionamento. Então, às vezes, eu vou precisar desse afastamento, desse distanciamento. Quando a gente fala em concordar, é um respeito interno. É aqui dentro. É aqui no coração. Por isso que a gente fala da constelação. Por que a constelação não é um milagre? Por que tem gente que fala que a constelação não dá certo?
Porque não é um movimento lá, a gente quem já viu, né? A gente faz ou com bonecos individuais, ou nós usamos representantes, pessoas, né? Então a gente tem um grupo de pessoas que vão representar. Só que não são essas pessoas, não são esses bonecos que vão trazer solução para a sua vida. Esses bonecos e essas pessoas vão te mostrar o que está acontecendo, qual é este cenário. E a mudança, gente, é interna. Então, é como eu vou olhar para essa situação daqui para frente. Quem já fez constelação comigo sabe que eu sempre falo, né, Érica? A constelação começa na hora que você passar aqui, ó, a porta do consultório e for embora. Porque é um movimento de mudança interna. E muitas vezes as pessoas relatam, fulano mudou, minha mãe mudou, meu marido mudou, parei de ficar tendo confusão na rua, parei de ficar arrumando briga por aí. Sim, mas essas pessoas à sua volta mudaram? Não, você mudou aqui dentro. Mudou a sua percepção. Que quando a gente fala em percepção, deixa eu pegar que eu ia pegar o boneco vermelho de novo. Falar só Quando um eu falo em pouquinho. Eu quero dar só um exemplo, Letícia, dessa questão, dessa percepção, que a gente falando sobre isso, de uma pessoa que eu convivo há muito tempo, e eu vi uma virada nela, e aí eu vi que ela começou a ter era assim, uma vida ok, normal, assim, da onde eu assistia essa pessoa, mas de repente, quando começou a acontecer assim, tudo na vida é uma briga. Tudo na vida, essa pessoa tem que brigar, e ela briga, e ela faz, ela briga, ela acontece. Não tem, acho que não fica 2 semanas sem ter um desentendimento, um conflito, uma situação. E aí eu comecei, como há muitos anos eu a conheço, eu comecei a voltar a fita, e um dia eu falei, nossa, parece que no dia parece que depois que essa pessoa perdeu esse ente querido, mudou. E é muito nítido. E eu estou trazendo esse exemplo para dizer assim, aquilo que ela não fez foi uma questão de doença, que ela perdeu a pessoa. E eu acredito, né, que ela teve como uma culpa médica, né, no desencarne dessa pessoa. E o que vejo, e eu acho que as pessoas ainda não vê, isso já tem muitos anos, olha, deve ter mais de 20 anos, de que essa pessoa ainda está brigando com o médico em todas as outras relações. Ela ainda está com raiva, então, né, essa energia do desentendimento, desse conflito com aquela situação, hoje rege todas as outras relações profissionais que essa pessoa vai ter. Por isso que eu falei, ela não é em casa, é nas relações ali profissionais, e não é com o chefe, é nisso. Todo serviço que vai ser prestado. Sim. Tem um conflito. E é nítido isso, por quê? Porque existe uma não aceitação do que aconteceu. E aí a gente entra numa polaridade infantil, que é o desejo de que as coisas tivessem sido diferentes. Se esse médico não tivesse cometido este erro, entendem a postura do julgamento, eu estou dizendo que ele tinha que ter feito diferente. E aí, como que seria o processo para trabalhar uma pessoa nesse caso? Né? Eu preciso colocá-la para olhar para essa situação. Um representante, vamos supor, se a gente estivesse fazendo uma constelação. Eu preciso colocar essa pessoa, um representante para aquela pessoa que desencarnou e um para esse médico, por exemplo. E ela precisa olhar para isso. Ela precisa entender que essa pessoa que desencarnou, isso era o destino dela. Que embora isso pareça uma injustiça, existia um propósito maior para isso. E a gente é muito pequeno para tentar resolver isso. Ela não pode fazer nada. Nada do que ela faça, se ela processar esse médico durante 20, 30, 50 anos, não vai trazer este ser humano de volta. Então, o processo de aceitação não é ela perdoar este médico, mas é olhar para ele e dizer, foi assim.
e eu deixo você com a sua responsabilidade e fico com a minha responsabilidade sobre isso. Né? Porque quando a gente está numa situação assim, emaranhada, como a gente disse, todas as partes têm responsabilidade. Aqui eu não estou dizendo que ela é culpada, aqui a gente não usa a palavra culpa. Por que responsabilidade? Porque um sistema, gente, está sempre a serviço do outro. Essas pessoas se encontram para trocar. Muitas vezes, esse erro, essa morte, é uma compensação de coisas que aconteceram no sistema lá atrás. Que a gente não... E essa vibração que eu venho trabalhando aqui em relação ao vermelho, essa vibração, essa frequência, ela habita de tal maneira que ao andar pela vida, é essa vibração desse vermelho elétrico que veste esse campo dela, né, que faz ele está em todos os lugares. Então, no começo de uma negociação, ele se põe, a frequência já se põe e já convida o outro para o conflito. E aí, quando está no ambiente, para quem é mais sensível, é perceptível o desconforto que essa frequência começa a fazer. Começa a criar confusão em pequeníssimas coisas, porque vira quase que eu falo que esse vermelho elétrico, ele fica quase como que uma personalidade. É ele que conversa com as pessoas. Aí falando, né? O ego já nem está mais falando, né? É essa vibração que está falando, é ela que conversa, a pessoa às vezes nem sabe, e é real, porque assim, eu tive, né, uma oportunidade dessa experiência, e aí de dizer, mas você falou assim, agora, e a pessoa dizer, ai, mas eu nem sei porque eu disse isso. Olha, foi muito maluco isso, porque assim, era uma provocação. E aí no ajuste que eu fui fazer, a pessoa falou, mas eu nem sei, eu disse isso? Você vê como está no nível inconsciente, né? Ela nem percebe. Quando a gente fala do inconsciente, nós estamos falando de piloto automático. Sim. Então essa pessoa está sendo regida por um piloto automático. É aquela pessoa que vai comprar o pão, tem 20 pessoas na fila, vai dar problema com ela. O caixa vai travar na hora dela, a pessoa vai dar uma resposta grossa para ela vai sair, ela vai bater o carro no trânsito. É como se a confusão procurasse ela. E para que isso acontece? Lembra do para quê? Para quê? Porque se ela está acusando naquela situação, ela muitas vezes vai se tornar a vítima na vida para que ela seja... para que ela olhe para isso. Então, ela não é o algoz lá no outro, então ela vai ter um algoz aqui para mostrar para ela. Exato. Muito bom, hein? Em alguns momentos, ela também se transforma nesse algoz. Que muitas vezes, não só o outro traz a confusão, mas ela procura essa confusão também. Então, acho que, assim, dá para começar todo mundo aqui a entender como é possível resolver, né? Nem sempre é tão fácil, que a gente tem que olhar para a gente, né, Letícia? A psicoterapia também fica colocando a gente para olhar para a gente semanalmente, né? Aí vem a constelação, mas a gente também sabe que o processo, ele tem um tempo de acontecer. A consciência é uma coisa que ela não é instantânea. A gente pode até ter as ampliações, os insights, mas ele só ocorre porque você dedicou muito tempo olhando para isso, investigando isso e querendo honestamente saber. Porque eu falei esses dias, né, nos estudos, lá na supervisão que eu dou para as minhas terapeutas, terapia não é garantia de autoconhecimento. A pessoa precisa se dispor a entrar em análise
Você pode fazer terapia 20 anos e não saber nada de você, das suas profundezas, dos seus complexos. Você pode passar 20 anos sem saber que você é o responsável por tudo que está acontecendo. Porque isso exige uma escolha de entrar em análise. Isso exige a sua escolha de abandonar a mochila que a Letícia citou, né? E só que está tão acostumado com isso, então isso leva tempo. E por isso que eu coloquei essa mini jornada, porque até a gente parar de fazer, e eu falo a gente porque às vezes a gente entra numas ondas de vermelho elétrico que, olha, vou dizer que dá um trabalho que não é brincadeira, né? Verdade. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai, tipo, remediar isso. Nós vamos, já que eu me sujei, já que eu mesma fiz isso, ou eu mesmo provoquei isso, então deixa eu ir lá e me arrumar, né? Tirar essa vibração do meu campo, aliviar esse sistema e poder continuar a minha busca de evitar, né? De evitar. Mesmo que o outro provoque, se você não está na frequência, você não reage. Você pode até nem entender, né? Você pode até nem perceber que a pessoa estava querendo fazer uma provocação. Então, por isso, nós estamos aqui para, assim, aprender a não se colocar, mas se acontecer, a gente vai aprender a limpar, a harmonizar e mudar essa frequência para uma frequência, essa frequência da harmonia e da aceitação. Essa é a palavra que eu acho que a gente pode ficar como mantra essa semana, né? Aceitar o que foi, como foi, né? Exatamente, Érica. E eu acho que o nosso papel aqui é justamente facilitar esse entendimento, né? É mostrar para as pessoas o que é uma nova percepção. Porque quando eu estou olhando para uma história e eu não aceito, e eu estou brigando com aquilo, eu gosto sempre do exemplo aqui dos bonecos, né? Então eu estou olhando, vocês estão olhando, nós estamos olhando para o mesmo objeto, né? Só que o que vocês estão vendo, imagina que eu não estou vendo a tela aqui do celular, eu estou olhando para o boneco. O que vocês estão vendo não é o mesmo que eu estou vendo. É aquela verdade que tem dois lados, né? Então, eu estou vendo aqui a parte de trás, estava vendo, né? Vocês estão vendo a parte da frente. Então, o nosso trabalho, tanto da constelação quanto da radiestesia, e quando a gente junta esses dois, né, Érica, dá um boom de caminho, de agilidade nos tratamentos, é justamente isso. Você chega aqui olhando para este lado, e nós te auxiliamos a olhar o que você não consegue ver sozinho, né? E aí é uma caminhada também do cliente, como a Érica disse. Esse é o processo de autorresponsabilidade. Não somos nós duas que vamos curar o paciente. Nós vamos mostrar, olha, tem um outro lado da história. E aí a pessoa ela pode escolher, quero continuar no sofrimento, não resolver isso, ou quero sim resolver isso e adotar uma nova postura interna. Então, eu saio, quando a gente fala em constelação, nós estamos falando em posicionamento. Eu passo a ocupar um novo lugar internamente e isso vai refletir nessas questões externas. Então, quando eu estou em paz aqui dentro comigo, parei de olhar para essas histórias, parei de julgar as pessoas, não precisa mais acontecer essas situações externamente. Eu posso ter paz aqui fora também. Uma coisa é reflexo da outra. Letícia, muito grata, foi incrível, incrível, amei. Assim, acho que vai ajudar muitas pessoas a, pelo menos, começarem a pensar que elas podem ter uma vida com mais harmonia, né? Porque isso facilita tudo, facilita para o nosso corpo, né? Porque tudo que acontece na energia também pega o nosso corpo físico. Então, a saúde depende disso também, né? Então, eu te agradeço muito, imensamente, coração, e quero agora
convidar vocês para fazer um relaxamento breve. Hoje a gente passou um pouquinho do horário, mas nem que sejam 2 minutos de meditação, como diz o Amit Goswami, não sei se vocês o conhecem. 2 minutos que a gente já para, concentra na respiração, já pode fazer um bem, né, para a nossa aura, para o nosso eixo. Deixa eu só ver se eu consigo acionar a nossa música de novo. Erika, então eu vou me despedindo aqui, acho que fica mais fácil para você fechar. Gostaria de agradecer a você a oportunidade, a nossa parceria e a todos que participaram, todos que vão assistir a gravação depois. Muito obrigada. Isso mesmo, gente. Esqueci. Bom dia para aqueles que chegaram depois aqui e os que vão assistir mais tarde. Sempre é dia, tá bom? Então tá joia. Beijo para vocês. Beijo. Vamos lá, gente. Vamos meditar um pouquinho. Tamara, como é que tá o som? Por favor. Então, vamos inspirando, fechando os olhos, encontrando uma posição confortável. Expirem. Devagarinho, vamos nos aproximando de um lugar tranquilo dentro de nós. Soltem os ombros. Nosso intelecto tão trabalhado agora. Devagarinho ele vai relaxando. Nossos olhos podem ficar fechados. E com essa harmonia desse momento, com essa riqueza desse momento, podemos perceber um relaxamento chegando pelos pés, relaxando os tornozelos, as pernas, joelhos, relaxando as coxas, quadris. Você pode sentir o relaxamento chegando até o abdômen, tórax, relaxando os ombros, os braços e as mãos. Solte o peso das costas, solte o peso do coração, relaxando o pescoço e a garganta. Relaxando o rosto e o couro cabeludo. E assim, você pode trazer a presença do sol acima da sua cabeça. Essa luz celestial. E ela gentilmente emite um cone. Ela forma um cone de luz ao seu redor. Perceba esse cone sendo formado, enviado pelo sol, envolvendo seu corpo da cabeça até os pés. Um cone de proteção e de tranquilidade, criado e mantido por essa luz.
E esse sol emite um raio de luz bem fino, que entra no topo da sua cabeça, por dentro do seu corpo, percorre o centro da cabeça, a garganta, o tórax, abdômen. E esse raio de sol bem fino dentro do seu corpo chega até a área do umbigo e entre os genitais e o ânus. Ele sai do seu corpo e ancora na terra. Sinta-se ancorado, sustentado pela Mãe Terra. E dessa forma você pode entrar em contato com uma luz que existe no seu coração. Perceba essa luz. Veja. Sinta a energia dessa luz no seu coração. E diante dessa luz, se sinta parte dela, e ela é parte de você. É você mesmo, a sua luz. Expanda, faça ela crescer, envolver todo o seu corpo. Protegida pelo sol, protegido pelo sol, envolvido pela sua própria luz. Expirem e comecem a retornar. Devagarinho, retornando a sua atenção no seu corpo. Retornando a atenção nos seus pés. A sola dos seus pés. As suas pernas, sentindo de novo seu quadril, seu abdômen, seu tórax. Costas, ombros, braços e mãos, pescoço, garganta, sentindo o seu rosto e couro cabeludo. E assim, voltando devagarinho, comecem a se espreguiçar, pequenos movimentos. Cada um no seu tempo. Inspirem e abram os olhos. Mais uma vez, eu, Érica, agradeço vocês aqui. O Instituto Plasma agradece vocês aqui, vocês que irão assistir mais tarde. Sempre é tempo da gente se desenvolver, fazer uma vida melhor para nós, consequentemente, para o nosso entorno. Na semana que vem, a gente vai estar com a Raquel, um pouquinho mais de estudo sobre esse tema, e desejo uma vida livre de conflitos para vocês, para todos nós, de muita harmonia, experienciar o amor entre nós, que somos todos irmãos. Um grande beijo, uma ótima quinta-feira, ótimo final de semana, ótimos dias e até a semana que vem. Gratidão, até a próxima. Beijos.